E você sentia que dessa vez era diferente de um hiatus. Que você até falou que você já passou por vários hiatos, né? O que diferencia, o que você acha que, tipo, diferencia aqueles hiatos da situação de agora? Como você, assim, chegou à conclusão, não, dessa vez é diferente? Me conta sobre isso, como é que são esses pensamentos, essas coisas que chegaram você ao ponto de desabafar tudo lá no Notepad? Então, olá, amores. Meu nome é Maria, também conhecida como @mclara. Eu sou escritora do Wattpad. Hoje eu vou ser entrevistada pelo projeto Persona. Persona, who the hell am I? I just wanna go, I just wanna fly, I just wanna give you all the pussies till I die. I just wanna give you all the shoulders when you cry. Aê, arrasou! Aí, foi bom. Socorro, dicção. Ficou perfeito, a dicção é maravilhosa. Ao contrário da minha, né? Porque é triste. Mas tá. Agora eu que tenho que falar. Gente, eu tô com a voz toda. Como é que eu faço pra dar minha melhor voz aqui? Senão... Gente, até hoje eu não sei como começar um vídeo. Bom dia. Nossa, que ótimo dia para uma entrevista. Bom dia. Não, bom dia. Lola, tu para de me zoar, velho, sério. I'm sorry. Para. Tá. Oi, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é a Mila e hoje eu tô aqui com a Lola e nós vamos entrevistar a Maria. Eita coisa linda, gente. Vocês não sabem como é. Tipo, uma coisa é você entrevistar um autor que você já ouviu falar sobre. Outra coisa é você entrevistar um autor que você já leu as histórias daquele autor. Gente, eu tô tremendo aqui. Porque eu já li algumas histórias da Clara e tem outras que eu ainda quero muito ler. Principalmente Café com Sugar, porque aquela história ela tem alguma coisa, eu tenho algum tique daquela história que eu quero muito ler. Eu tô nervosa agora. Eu fiquei nervosa. Não, calma, não precisa ficar nervosa. Tá tudo bem, tá tudo sob controle, estamos entre amigos. Como é que você tá, amiga? Tipo, nesses últimos dias? As coisas estão uma correria ou estão mais assim? A brisa tá suave? Então, eu tô de férias. Graças a Deus. Eu estou de férias, Ai, então que coisa, não tem coisa melhor. tá tudo tranquilo. Só que esse período antes das coisas voltarem a acontecer, sempre tem, né, os movimentos, um pouco de estresse. Mas tá tudo tudo se encaminhando, então tá bem, tá tudo tranquilo. Uhum. Que bom. Quantos anos você tem mesmo? Aquele A momento, a pergunta. primeira Não, pergunta já, aquele gente, pra momento. enterrar, né, a pessoa. Aquele momento daqueles filmes de época, tá ligado? Que o homem chega assim e fala: Quantos anos você tem? Ela olha pra ele e fala: Você nunca ouviu falar que não se pergunta a idade de uma moça? É, exatamente. Então, pra suavizar, geralmente eu falo que eu sou. Que eu tenho a mesma idade do Hosoki, do Namjoon. Então, Ai, mas a idade do Hosoki. Meu Deus, eles estão com quanto? ele foi de 28, né? 94, né? 27 na idade, na nossa idade. Ainda 27, né? Eu Olha! sou de abril, então em breve Gente! 28. É isso. Eu já sei. Eu Nossa, esses sou escritores tudo pessoal engana a old gente. A gente school. fica vendo lá no Notepad e pensa que são pessoas mó novinhas, sei lá. Quando você vai ver a pessoa, 28, 27, Eu 26. sou E afins, e é sobre isso. escritora old school do Wattpad. Eu acho que eu tenho meu perfil, vai fazer. Lá, tem quase 10 anos que eu tenho meu perfil lá. Então, assim. É, tem bastante tempo. Que susto, né? Não, eu já tava esperando, por isso eu não me surpreendi muito, porque eu já tava esperando, assim, algo nesse nível. Nesse nível. De menor, eu sabia que você não era. Você realmente tem você já tem uma cara de adulta já. Que bom, nem todo mundo acha, na verdade, né? Eu sou esse tipo de pessoa que vou comprar. Não é Quero tipo, comprar um parece uma vinho. adulta Não novinha. pedir a minha Parece identidade. tipo uma adulta novinha. Eu vou pedir minha identidade no mercado. Eu já passei por isso algumas vezes. Mas tá tudo bem, a gente supera. Uhum. Lola, tu quer começar com as perguntas? Não, começa você, pelo amor de Deus.
Nossa, por quê? Tô nervosa. Porque eu tô mais. Tá bom, tudo bem. Clara, pelo que eu andei observando, eu descobri que você é uma das moderadoras do projeto BTS Collabs, né? Que projeto incrível, meu Deus, eu fiquei muito apaixonada. Muitas histórias, inclusive, estão na minha biblioteca. E eu já li uma, que é, se eu não me engano, é uma do Jin, que é meio colegial, assim. Mas me conta, a última postagem, pelo menos no fórum do perfil, foi em 21 de julho do ano passado. Vocês trouxeram a público, assim, um link de um card de vocês. E existe algum motivo em específico pro projeto tão lindo, tão perfeito, estar tão, sei lá, assim, inativo? Então, em 2000 e não me lembro o ano, 2018, eu conheci algumas escritoras do Wattpad. Eu tava no processo de voltar a escrever. Isso foi em 2018. E eu sempre tive uma vontade de escrever em colaboração, sabe? Tipo, pegar 4 escritoras, sei lá, 5, e vamos escrever aqui sobre isso, sobre aquilo. E na época que eu tinha essa vontade, eu ainda escrevia com One Direction, Sim. né? E aí passou bastante tempo, né? Desde que, enfim, muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu comecei a trabalhar, parei de escrever, não consegui mais escrever. E tava voltando aos poucos, quando eu descobri o BTS e o fandom, né, que escrevia no Wattpad. Me juntei com outras 3 escritoras e a gente montou o perfil. Essa proposta de dar visibilidade, de escrever junto também, porque eu já curti essa experiência de escrever com outra pessoa. Sim. Né? Até ao mesmo tempo, que isso também é legal, né? O processo de escrita compartilhada. Sim, sim, é muito gostoso mesmo. A gente criou o perfil para dar visibilidade a outras histórias, né? Que, enfim, o Wattpad é um mundo e às vezes tem muita gente que escreve bem, tem gente que tem ideias maravilhosas e que não conseguem emplacar e tal. E a ideia também era não só a gente escrever, nós 4, né? Que é a Luana, Luísa e a Tabata. Todas têm perfil ativo no Wattpad. Acredito que só a Luísa não tenha mais, mas a Luana é a menina do jardim, a Tabata é a S_SC. E a gente teve bastante tempo, inclusive isso é uma coisa muito maneira. O perfil nem durou tanto, assim, ativo, né? Nem durou tanto tempo, mas nesse tempo a gente conseguiu uns feitos que até hoje eu fico de boca aberta, assim. No nosso primeiro ano, lançou uma collab com 7 autoras, que foi Bon Voyage. A collab ganhou o Watts, que é o prêmio mais importante do Wattpad, é verdade. né? E aí no ano seguinte a gente pegou uma collab de época para escrever, que é a Empire. Empire também ganhou o Watts no ano seguinte. E no terceiro ano a gente começou uma outra collab, né, que era mais antiga, chamada Canvas. É sobre uma mistura entre arte, BTS, perdidos no museu. Todos estão na minha Louvre, biblioteca, incrível. Essa também ganhou Watts. Então, assim, a gente começou de nós, entre amigas, com uma proposta de, enfim, escrever juntas, se divertir e tal. E, não sei, aparentemente isso aí reverberou de uma forma tão bonita, O né, clássico, fui me reunir com as minhas amigas pra escrever umas histórias e olha no que deu. Sim, mas assim, como toda amizade, né, eu acho que todo relacionamento no geral, assim, né, ele tem fases. Então, quando a gente começou, estávamos num período específico da vida e a gente tinha não necessariamente tanto tempo, mas a gente queria muito se dedicar a esse projeto. Sim. Daí a vida foi atropelando também esse projeto, com outros projetos pessoais, projetos de trabalho, projetos acadêmicos e tal. Enfim, e acabou que a gente não consegue mais se dedicar da mesma forma que a gente se dedicava em 2018 e 2019. Então o perfil tá parado, mas por falta de tempo. Sim. Tempo mesmo. Entendo. Então é uma pena, porque eu tava até conversando com a Alana esses dias, eu sou muito apaixonada pela proposta do Collabs e vendo essas editoras todas surgirem, eu fico pensando que realmente estava precisando os autores estavam precisando desses holofotes, né? Sim. De alguém pra, tipo, pegar eles e falar, cara, você não é só escritor de fanfic, você é escritor.
Isso, escritor, pra ser exatamente. escritora. Muitas vezes as pessoas, tipo, Então, assim, desconsideram, né? Tipo, ah, escritor de fanfic não é escritor. Meu filho, então, senta aqui pra eu conversar com você uma coisa, meu anjo. é exatamente isso. E também sem falar do preconceito. E gente que, assim, escreve muito. Obviamente, escrever bem ou mal não é só uma questão de técnica, né? Tem a ver com gosto, o que você gosta de ler, o que você não gosta. Mas, assim, escritores, gente que é brilhante mesmo, sabe? No Wattpad que acaba se perdendo e às vezes tem medo de começar a postar, de continuar a postar por várias razões. E a gente queria que o Collabs fosse um pouco, acolhesse isso. Só que também começou a ficar complexo, porque eram muitos autores e muitos projetos para lidar. E aí tinha isso de especial de Sim. aniversário. Todo aniversário tem um especial novo e juntar mais autor. Então, assim, começou a sobrecarregar a gente, né, pessoalmente. Então é isso. Mas vamos ver, né? Quem sabe o futuro é... É como se dizem também, né? Uma vez uma pessoa me disse que não se pode colocar 10 chefes em uma cozinha. Porque as coisas viram uma bagunça. Mas, tipo, o que mais surpreendeu foi que vocês conseguiram, tipo, dar um bom resultado. Vocês conseguiram fazer um ótimo trabalho em equipe. E vocês, tipo, a prova disso não são só as premiações que vocês ganharam. É o feedback do público. É o quanto o público fala que gostou, sabe? Então, tipo, Sim. mesmo que, tipo, que tenha dado certo no começo, pode ser que as coisas tenham... A força possa ter diminuído um pouco, mas vocês, tipo, vocês fizeram muito bem. Deu muito certo o plano. Eu fico feliz de ter trazido o Collabs pra conversa, porque sou muito apaixonada, nem nego. Como foi essa experiência? Tipo, de quando vocês começaram a ganhar as premiações, assim, tipo... Meu Deus, a gente ganhou uma premiação do Wattpad, tipo, uma das mais importantes. Meu Deus, como foi que vocês reagiram? É um surto coletivo. A gente tem um grupo ainda no WhatsApp. E é isso, a Luana que viu e mandou lá e falou, gente, a gente ganhou. Putz. Aí todo mundo, o quê? O que tá rolando? A gente ganhou. O que tá rolando? Começou um surto, meu Deus, isso aconteceu. E a colaboração tava meio no início, né? Porque são 7, eu acho que só 1,5 postada, né? A primeira, que inclusive é na ordem do fanchante do BTS. Tinha a do Namjoon e a do Jin, na época, né? E aí foi um surto. Não sei nem explicar. Só voltando no tempo, olhando os prints pra entender como a gente ficou surtado. A gente ficou muito feliz. Foi muito legal. Inclusive, a gente também fez uma entrevista pro Wattpad, que foi uma experiência legal também. Ai, que legal. Do reconhecimento. Plataforma. Muito legal, muito legal. Sim. É um bom voyage. Não tá completa ainda, no caso, também falta a minha história lá. Mas, leiam. Porque tem histórias incríveis ali, assim. E várias Sim. autoras incríveis, gente, muito boa. Adoro. Qual a história que você mais gostou de escrever? A vida É. de todas. Olha, essa é uma pergunta... Uma história na qual você mais se Pra afeiçoou, se fazer assim. um autor, é uma pergunta delicadíssima. Uma pergunta difícil, Mas tô curiosa pra saber a resposta. né? Mas eu tenho uma história. Não, uma história, né? Como se fosse mais um conto, né? Um capítulo único. Chama After the Love Has Gone. E é bem curtinha, assim, mas uma das histórias que eu mais gostei de escrever e gostei do resultado. Que são as coisas diferentes, né? Porque às vezes o processo de escrita é muito gostoso, se tiver, mas não necessariamente é a que você acha a sua, entre aspas, melhor história. E eu gosto muito dessa história. Ah, que bom. A gente sempre tem assim, né? Tipo, uma história que quando você escreve, quer dizer, eu acho que todo autor ele se entrega muito à sua arte. Mas, tipo assim, sempre tem aquela história que quando você tá escrevendo, o coração acelera, você começa a viver tudo junto com os personagens, velho. Parece que você tá lá. E sei lá, você se entrega tanto que você até, tipo, pra escrever as coisas fluem de uma forma melhor, porque você tá tão mergulhado ali, você tá tão envolvido que, sei lá, só sai. Parece que a gente nem pensa, tipo, só sai. Sim.
Eu acho que tem que também dar uma menção honrosa para uma história que eu tenho no Collabs, que se chama Idol Issues, que eu escrevo com a Moon. E ela não tá terminada, mas se Deus quiser, ela vai ser terminada. Que eu também gosto muito de escrever. Eu me sinto muita vontade escrevendo e toda vez que eu pego pra escrever o negócio sai assim de uma forma que eu também curto bastante, então eu acho. E Idol Wishes é uma história que teve tanto planejamento que aí eu fico orgulhosa da história, porque a gente sentou e a gente tava com uma proposta muito doida de colocar acontecimentos. Essa é uma fanfic, em tese fanfic raiz, né? Aquela fanfic baseada nos membros do BTS famosos, né? Então, tipo, eles chamam de canon, né? Acho que é. Então, a gente tava pegando os acontecimentos da vida do BTS, inserindo dentro da fanfic. Então, era quase uma newsletter do BTS também. E não foi fácil inserir tudo. A gente tinha planejamento, tabela, e enfim. Mas eu gosto muito da história. E apesar disso, eu não acho que a história ficou, como eu digo, truncada, sabe? Porque às vezes você não quer inserir muita coisa, informação e tal, e o negócio fica chato. Mas eu acho que ficou tão... É uma história tão gostosa de ler, divertida, assim, sabe? E eu achei que eu não fosse capaz de escrever comédia. Mas se você ler The Issues, é quase uma comédia romântica. Meu Deus. Eu acho que Nossa, seria sério. uma comédia Como romântica. que é o nome mesmo? Como que é o nome mesmo? Idol Issues. Problemas de idols. Adicionado à biblioteca. Provavelmente eu vou ler. A Lula adicionando na biblioteca, gente, literalmente 5 segundos depois. É sobre. Ai, Deus. Espero que vocês gostem, caso depois me... Eu vou Tem ler, feedback. sim. Lógico que eu vou ler. Claro. Gente, sobre isso. Bom, eu acho que um dos motivos que mais me motivou a fazer entrevista com você não foi só o fato de eu ler suas histórias. Porque, assim, quando eu li, a primeira história que eu li foi o Winnie, né, do Yoongi. E eu me apaixonei demais por aquela história. Eu fiquei, Jesus, que coisa linda, como eu nunca li isso antes. E aí depois eu fui fazer um desabafo com uma amiga, eu descobri que ela também já tinha lido, e eu comecei a surtar com ela. E isso, tipo, já acendeu uma chama em mim de querer entrevistar você. E quando eu fui conferir seu perfil direitinho, tá, eu vi que você se encaixava em todas as diretrizes que geralmente a gente tem pra convidar um autor pra ser entrevistado. E aí eu fiquei, meu Deus, é ela? Deus, avisa que é ela. Mas uma das coisas também que eu lembro que me desmotivou e eu quase pensei em não chamar você foi o último post que você fez no seu perfil. Um desabafo recente que você fez no fórum em 26 de dezembro do ano passado. É uma mensagem longa que deve ter abalado muito seus leitores. Nele você desabafou sobre como a sua voz de autor estava amadurecendo. E junto com esse amadurecimento, vinham alguns problemas como falta de inspiração. Suas palavras incluíam, abre aspas, não sei quando isso vai durar, pra ser sincera, mas não raramente abro os meus rascunhos procurando a inspiração perdida. Fecha aspas. Pelo que podemos interpretar de toda a mensagem, enxergamos uma escritora que ama sua arte, mas ainda não descobriu qual o lugar dela na sua vida. Você também contou que essa não era a primeira vez que isso acontecia, e que você sentia que dessa vez era diferente de um hiatus, que você até falou que você já passou por vários hiatos, né? O que você acha que, tipo, diferencia aqueles hiatos da situação de agora? Como você, assim, chegou à conclusão, não, dessa vez é diferente? Me conta sobre isso, como é que são esses pensamentos, essas coisas que chegaram você ao ponto de desabafar tudo lá no Wattpad? Então, agora ouvindo o que eu escrevi, achei que ficou um pouco dramático. O que a gente escreve que não fica dramático? Nas minhas palavras, não é mesmo? Mas por que é diferente o que aconteceu? Então, eu passei por uma mudança literal na minha vida, me mudei de casa, de cidade, enfim. Minha vida mudou de 2000, vamos digamos assim, antes da pandemia pra agora, minha vida é completamente diferente. E acho que a pandemia também teve um impacto, né, na gente, é impossível, né, que tudo isso abalou muito. impacte a gente. E na época da pandemia eu tava escrevendo muito. Era uma coisa... Tava lendo e escrevendo.
Acho que porque, né? Né, a gente ficou bastante também. em casa. Ansioso, ocioso, Eu acho tinha que tempo de foi- sobra. E foi também uma coisa que me salvou, né? Assim, eu acho que salvou muita gente apostar em outros universos que fossem diferentes do que a gente estava vivendo, porque tudo que a gente estava vivendo estava muito ruim. Então, Uhum. na época da pandemia foi isso que aconteceu. Depois eu me mudei, outras coisas aconteceram e minha vida passou a ficar mais agitada do que era antes, né? Na época da pandemia. E eu não estava conseguindo paz para escrever, sabe? Porque eu tenho pensado nisso. Eu acho que ao mesmo tempo que você precisa de criatividade, enfim. Obviamente a criatividade não está necessariamente ligada a acontecimentos da sua vida, né? Não para todo mundo. Mas a gente precisa de interação social, coisas rolando para você Sim. ter ideias, é importante. Mas ao mesmo tempo o caos, pelo menos para mim, ele não é o terreno ideal para escrever. Então eu não é que não estava só com o tempo, a minha cabeça não tinha espaço para escrita. Ao mesmo tempo, Sim. não é como aconteceu já comigo outras vezes, né? Porque eu já falei, né? Eu sou velha, né? Assim, velha pra faixa Nem etária do fandom, escritora de fanfic, eu sou velha, né? Assim, não numa perspectiva geral, né? Óbvio, mas Não vamos exagerar. não vamos exagerar. Mas assim, então eu já passei por várias fases. Eu comecei a escrever com 14 anos, né? Sim. E nessa época, e eu já pulei de vários fandoms, eu acho que isso também é uma coisa que eu gosto, né? Eu já escrevi com Jonas Brothers, já escrevi com One Direction e hoje eu escrevo com BTS. Então assim, eu sempre tive ligada ao universo das fanfics, desde muito nova. E aí, quando eu comecei Nossa, a escrever... então, tipo, você, entre as suas 18 obras, tipo, você tem lá 2 que são do One Direction e o resto é do Bangtan. Tipo assim, quando você começou, você fazia, tipo, só do K-pop ou você já começou no pop coreano do One Direction e de todos esses fandoms aí? Eu comecei escrevendo com Jonas Brothers em, sei lá, back to... Não lembro qual foi o ano, eu tava no ensino médio, então vocês já podem entender que tem bastante tempo. E tinha 14 anos. E eu comecei escrevendo com Jonas Brothers. Eu tinha uma comunidade no Orkut, eu sou tão raiz que eu Gente, tinha meu uma Deus, comunidade de Orkut. fanfics no Orkut. Nossa. E eu era moderadora. Então eu já tenho experiência de moderação, de coisa... Gente, que vida doida. E aí eu escrevi lá um tempo. E quando eu tava no terceiro ano, eu tava estudando muito pro vestibular, eu não consegui mais escrever. Tipo, não tava dando, não tinha mais espaço e tal. E aí eu meio que abandonei o Orkut, a comunidade e tudo, e parei de escrever. Aí no final de 2012, uma prima minha me apresentou o One Direction, porque eu conhecia de nome, mas não escutava. E aí eu falei pra ela que ela tava lendo fanfic, eu falei pra ela, nossa, mas eu escrevia e tal. Ela falou assim, porque você não escreve. De novo, mas agora com a Direction, por que não? Eu quero ler suas histórias. Eu falei, tá, tudo bem, acho que podemos tentar. E aí eu tive uma ideia, isso sei lá, em 2013, não sei, que bastante tempo, né? Porque eu sou, como eu disse. E aí eu fui publicar essa história, que ainda tá no meu perfil, que é a melhor amiga do Lui. Essa história saiu totalmente de controle, porque eu não consigo mais terminar. Isso aí é uma conversa pra separar hoje, mas depois. E nisso eu comecei a escrever e me envolvi de novo na escrita, no fandom e tal. Aí no final da faculdade, porque eu acho que a gente não falou sobre isso, mas eu sou formada em Direito. Então, 5 anos de faculdade. No final da faculdade eu comecei a escrever monografia. Não conseguia mais escrever também de novo, porque a escrita acadêmica assim, é um negócio que rouba todas as suas energias, a sua inspiração. Enfim, te draga mesmo. E aí eu não conseguia mais escrever. E aí fiquei no hiato realmente, de novo nessa situação. desse período até... Aí publicava uma coisa a cada 20 mil anos. Aí no final de 2017 eu descobri o BTS, estava numa fase um pouco difícil, desiludida com o trabalho, com a minha vida profissional e tal. Eu descobri eles e decidi que ia voltar a escrever. Fiquei com vontade de voltar a escrever de novo. E por que eu tô falando, porque eu falei tudo isso? Não só porque eu falo muito, também, que é uma verdade, mas porque... Todo escritor é sempre muito falante, gente. Eu já percebi isso. Não é coisa mais da minha cabeça, não. Eu já percebi. Todo escritor é tagarela.
Por que você acha que a gente escreve? Porque a gente Deixa eu pode te falar, falar, meu transborda, filho. né? Deve ser isso. E aí, esse Atos Uhum. agora não é um Atos, né? É diferente dos anteriores, porque antes eu tava muito ocupada e eu não tinha como escrever. Eu tava muito ocupada, muito tribulada e tal, e aí Sim. eu ficava sentindo esse sentimento de culpa por não estar escrevendo e ficava em segundo plano e eu deixava pra lá. Agora, eu quero escrever, né? Eu quero que a escrita tenha espaço na minha vida. Porque antes eu ficava, ai, não sei, né, se isso é pra mim, esse negócio de ser escritora, né, que viagem, né, eu já tô fazendo aqui uma faculdade em outra coisa e tal, sei lá o quê. E eu meio que decidi nesse meio tempo, né, assim, que eu quero escrever. Eu quero escrever, quero ser escritora. Uhum. Não só quero me considerar escritora, não só porque eu vou publicar ou não, enfim, isso aí são outros 500. Mas eu quero ser escritora. E agora eu tô procurando a história que eu quero contar, sabe? Porque eu gosto muito de escrever fanfic, gosto da inspiração enfim, que os artistas no geral me trazem. Eu sou muito, muito curiosa por isso de ser famoso e de como isso tem impacto na nossa vida, no caso, na vida deles. E tá. Eu acho legal pensar nisso. E isso é uma fonte de inspiração muito grande pra mim. Por isso que eu tenho muitas fanfics do BTS famosos, né? No geral. Comparado com outros escritores, né? Se a Uhum. gente pensar assim, que a maioria das pessoas pega universos originais e insere o BTS lá. Eu tenho algumas fanfics com eles famosos. E eu gosto de escrever. Enfim, respeitando, obviamente, todos eles, né? Eu acho que isso é muito importante também. Sim, Mas, sim. assim, eu acho que isso tem um esgotamento. Né? Eu acredito que tem um esgotamento no sentido da inspiração e também da história que eu quero contar. Porque até porque eu não posso publicar essas histórias, né? Isso é um problema na minha vida. Porque eu gosto muito, por exemplo, de Café com Sugar. Já, isso não é spoiler que tá na cara. O Sugar, ele é famoso, né, na história. E o BTS existe. Então, assim, é uma história que eu tenho muito carinho, trabalhei muito nela. Mas, sim, eu não posso publicar. E se eu tirasse ela dentro do universo do BTS, não faria nenhum sentido a história. Então, é por isso que eu falei sobre encontrar a história que eu quero contar. Um pouco a ver com isso. Não parar de escrever fanfic, mas talvez me desvincular um pouco dessa escrita. E aí é como mostrar para os meus leitores que essa Maria Clara também é uma Maria Clara que deve ser lida, né? Que são outros desafios. Ai, gente, que chique, que linda. Maravilhosa. Meu Deus, eu não consigo, gente. Qualquer coisa que a Maria, que sai da boca dela, eu fico linda, perfeita. Falou tudo. É isso. É isso. Meu Deus, nem sei o que eu tô falando. Eu Não vou tem ouvir a como, gravação e vou gente, ficar não assim, tem como. socorro, eu falei isso mesmo. Isso tá registrado. É sobre. Olha que tá gravado, você falou, viu? Ai, Jesus, é sobre. Teve uma pessoa que te inspirou muito quando você começou a escrita? Primeiramente foi o Nick Jonas, né? Brincadeiras à parte. Não, é porque eu achava que eu fosse casar com o Nick Jonas. A esposa atual dele é maravilhosa. Desculpa. Eu, assim, eu acho eles lindos mesmo. Gente, é sobre. A Eu gente, era muito por que que a fangirl gente. apaixonada. Por que foi assim, cara? A gente sempre começa assim com esse pensamento, nossa, um dia eu vou casar com fulano. Não, um dia eu Gente, vou. eu sou fria, não é possível. Não é possível que eu não era real, eu sou fria. Era muito sofrimento. Enfim, mas a minha primeira história foi com o Nick Jonas. Não acho que a minha inspiração é pra escrever, né? Assim, inspiração direta, né? Talvez tenha sido ele. Mas a minha inspiração direta foi a minha mãe, né? A minha mãe é uma professora de literatura. Ela escritora, escreve poesia desde sempre, né? Ai, gente, Então que ótima eu inspiração via, pra ter. então eu vi o lugar da escrita como um lugar que eu poderia ocupar, né? Muito tranquilo. Eu vou sentar aqui e vou escrever, e tá tudo bem, eu posso fazer isso. Eu não sei muito bem explicar, mas foi muito natural, né? Sentar e começar a escrever coisas aleatórias e péssimas também, né? Porque quando a gente começa é péssimo, não tem como, né? Ninguém nasce sendo Clarice Lispector, nem a ninguém Clarice nasce Lispector já nasceu sabendo. sendo Clarice Lispector, a escritora. É como dizem, todo Mas- profissional um dia já foi iniciante. Pois é. eu acho que era isso, mas acho que minha mãe, né? É minha mãe, assim, tipo assim. Você Que tem um massa, apego. velho, tipo... Pode continuar, Mil. Tá, Depois continua.
Tá bom. Eu só ia só acrescentar só, tipo, que bom que você tem uma imagem, assim, tipo, um exemplo pra ter, sabe? Que seja, assim, próximo, que esteja incluído no seu vínculo familiar, assim, sabe? Porque, tipo, por exemplo, quando eu comecei a gostar de escrever, eu nem me recordo exatamente qual foi o ponto em si que falou. Não, a partir dali eu comecei a gostar de escrever. Eu não sei, que gente, quando eu abri o olho, eu só vi que minha mãe tava me enchendo de livro, me enchendo, e eu tava gostando muito. Era tipo assim, eu lembro que uma vez ela comprou 4 livros da coleção do Banana, do Diário do Banana pra mim. Mano, eu acho que eu terminei em 2 meses os 4 livros. Aí depois eu ficava assim, do lado dela, porque eu ainda era criança, né? E eu falava muito isso, eu ficava do lado dela, mãe, não tem nada pra fazer. Aí ela, vai ler os livros que eu comprei pra você. Ela, eu já li tudo! Ela ficava tipo, você já leu os 4 todo? Então, tipo, é bom quando você já tem essa referência desde, tipo, de berço, sabe? Tipo, eu não consigo imaginar como deve ser isso, mas deve ser, tipo, muito bom. Caraca, ter uma mãe escritora, velho. Deve ser muito bom. Sim, não sei. Disso, eu não posso reclamar. Eu acho que não posso reclamar de nada, não. Tá tudo indo muito bem, graças a Deus, mas então eu sempre tive essa referência em casa e outra, meus pais, pai nem é da área de humanas não, mas assim, eles sempre conversaram até sobre poesia, até o meu pai, isso aí é uma coisa que eu vou falar, Deus, ele vai ficar bravo comigo, mas meu pai também escreve poesia, meu pai e minha mãe. E Olha que você legal. nem vê, né, assim, né, pela a cara do meu pai e tal, não dá pra dizer que ele escreve poesia, mas ele escreve Nossa, escreve bem. gente. Ai, que legal. Eu gosto das poesias dele. Então, assim, sempre teve esse ambiente em casa, tá? De leitura. Hoje, assim, o meu maior diálogo sobre livro, literatura e tal é minha mãe. Porque, assim, ela tá lendo um livro, tá gostando? Me indica. Eu tô lendo um livro, tô gostando, indico ela. A gente Olha vai que trocando legal. figurinhas. Então, isso é muito bom ter essa amizade literária Sim. dentro de casa, assim. É muito, eu sei que privilégio, realmente. Eu diria que é um privilégio. Meu Deus, é esse tipo de exemplo que eu quero dar pro meu filho. Eu quero que meus filhos entrem no quarto, assim, ao invés de eu estar dormindo, eu tô lá lendo. Aí chega e fala, mãe, o que você tá fazendo lendo? Vem aqui do meu lado, vem ler. Vem. Ler antes de dormir é um negócio que é difícil, né? A gente tenta, mas assim, gente, eu sinto muito sono lendo. Pra mim, É a técnica infalível pra ficar com sono. É ler antes de dormir. Verdade. exatamente. Nossa, é sobre, gente. Tipo, eu acho que você deve ter tido, então, muito apoio deles no começo, né? Porque, cara, acho que pra um pai e uma mãe ver, tipo, o filho seguindo uma coisa que, tipo, eles gostam ou eles fazem, eles estão habituados a fazer, tipo, cara, deve ser muito bom. Deve ser muito legal. Então, tipo, acho que essa experiência não deve ter sido tão boa só, tipo, pra você. Foi incrível. Tipo, é bom você saber que você teve esse exemplo desde pequena. Mas, tipo, imagina pra eles, cara. Meu Deus. Tipo, sabe assim, caraca. Não, eu como sua mãe, não. Não. Eles Juro. colocando no lugar da minha mãe, gostei. É sobre. Então, o negócio era engraçado. No início eu não queria falar pra ninguém que eu tava escrevendo. A gente esconde, né? Assim, inclusive, tem muita gente aí que não sabe que eu escrevo, a maioria delas. Mas, assim, aqui em casa eu não falava que eu escrevia no início. Minha mãe já meio que já tava entendendo. Aí eu contei pra ela primeiro. Depois eu acho que mencionei. Meu irmão também sabe que eu escrevo. Isso aí também. Às vezes até revisa umas coisas pra mim, lê, me dá opinião. E eu escondia durante muito tempo e não queria mostrar nada. Uma vez até foi engraçado que, da época que eu já tava com a conta no Wattpad, que o meu pai baixou o aplicativo pra procurar minhas histórias. E a Olha. minha mãe falou que ele encontrou uma história que ele achou que fosse minha, mas não era. É um negócio assim. Totalmente uma história totalmente sem pé nem cabeça. E aí ela foi contar pra mim. Eu morri de rir. Eu falei, gente, que absurdo. Vocês não procurem a minha história, porque eu não quero que vocês leiam. Quando eu quiser, eu vou mostrar pra Gente, é vocês, treta. tá? É isso. Olha aqui, vocês não me caçam, tá? Ai, Quando eu quiser, eu mostro. não, pelo amor de Deus, gente. Eu fico assim, morrendo de vergonha. Porque, óbvio que pra mim, pra minhas leituras, a história faz sentido, mas eu acho que pro meu pai não vai fazer nenhum sentido. Então eu ficava nessa.
Hoje eu tenho um diálogo mais aberto com a minha mãe sobre o que eu escrevo e tal. Eu mostro alguns textos, enfim, peço a opinião dela e tal. E é isso, mas antes Sufoco. era um pouco caótico. Eu tinha muita vergonha. Eu ainda tenho um pouco, assim, mais pra outras pessoas fora, né? Que pra minha família, mas eu ainda tenho um pouco assim. Mas é como a gente falou no início, né? As pessoas não veem a pessoa que escreve fanfic como um escritor. Tem a pessoa que escreve fanfic como um fanfiqueiro. Eles merecem muito. E fanfiqueiro tem uma conotação. Tem uma conotação ruim, né? Na internet. Enfim, é meme, né? Fanfiqueiro é meme de tudo. E fanfiquei isso, então, enfim, até a expressão, né? Só pra. Acaba depreciando a escrita que a gente faz no final das contas. E você uma pessoa que escreve fanfic de BTS. A pessoa fala assim, gente, mas amada, quantos anos você tem, querida? É sobre. Então é um pouco sobre isso também, né? Você tem muito apego a um tipo de escrita, certo? Ou você gosta de conteúdos variados? Eu gostaria de escrever sobre conteúdos variados, mas gosto muito de falar sobre o cotidiano, sabe? Então, dificilmente eu vou escrever alguma coisa muito, muito fantástica. Eu considero uma escritora do cotidiano, das coisas. Porque eu acho bonito isso de você poder transformar coisas banais em coisas extraordinárias, né? E tirar coisas belas daí. Então, eu acho isso legal. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de escrever, de ousar um pouco mais, às vezes, sei lá, um romance de época, nem digo histórico, né? Mas um romance de época, ou talvez um realismo mágico, coisas que não se explicam acontecendo no meio da história, eu gosto. Sim. Mas, por enquanto, estamos ainda no cotidiano. Vamos ver pro futuro, né? Verdade. Futuro ninguém pode saber. É sobre. Tipo, eu acho que, tipo assim, a gente sempre escreve, por exemplo, você gosta de escrever um certo tipo de temática. Mas, sei lá, às vezes parece que nunca é 100%, sempre parece que você vai, tipo, querer assim falar, mas se eu escrevesse sobre isso, nossa, não. É aquela tal daquele ditado, né, que a gente acha que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Só que... Sempre é mais verde, né? A história do vizinho sempre é mais verde. Não. Tipo, eu lembro que eu tava muito querendo escrever uma história de fantasia, né? E aí eu comecei a história de fantasia. Só que, cara, quando eu comecei, eu entendi porque eu nunca tinha escrito. É muito, tipo assim, é um cenário que eu não tava habituada. É óbvio que eu ia ter dificuldades, mas... Cara, aquele nível ali, o nível que eu tô até sem atualizar essa história. Se tiver algum leitor meu me assistindo agora, eu vou levar uma bronca. Porque, gente, não, é sério. O leitor. Porque é triste. Eu juro que eu fico tentando. Aí depois eu sinto um arrependimento por ter postado a história, depois eu não sinto. Aí depois eu sinto, depois eu fico, não, foi uma ótima ideia, essa história é maravilhosa. Depois eu fico, meu Deus, como é que eu vou terminar isso aqui? Eu não consigo. Acontece. Você já teve algum momento, assim, de tipo, de você tentar escrever uma temática que não faz parte do que você tá acostumado e, sei lá, você acabou se atrapalhando? Então, é um dos meus planos ousar um pouco mais. Então, eu acho a história mais diferente, digamos assim, que eu escrevi. É difícil porque a gente fica se envolvendo nesse projeto, collab, e a gente acaba escrevendo muita coisa. Foi uma história com o J-Hope, que se chama Hope World. Foi um especial de aniversário que eu escrevi com escritora do Wattpad, a ela, que é fofíssima. Tem um quê de futurismo e de sonhos que se confundem com a realidade. Então, na verdade, é como se fosse um crossover entre o Forever Rain e o Hope World. Que o Namjoon vive num mundo cinzento, literalmente cinza, tudo preto e branco e tal, e que ele passa a sonhar com um mundo colorido, coisas que ele nunca viu, né, porque ele nunca teve acesso à cor. Então, assim, foi uma das coisas mais diferentes que eu escrevi, mas eu gostei do resultado, e óbvio, eu tive apoio também, então isso foi legal, né, que uma tava incentivando a outra, mas tirando isso, eu sempre fiquei nesse terreno bem
bem seguro das histórias, da verossimilhança e tal, do romance. Às vezes água com açúcar ou café com açúcar, né? Quem sabe? Mas é isso. Sim. Vamos ver, né? Que a gente, de repente, quem sabe, né? A partir dessa conversa até. Mas escrever fantasia deve ser muito difícil. Porque, assim, eu não sou uma grande leitora de fantasia, vou falar a verdade. Não sou. Então, dos poucos que eu li, eu já pensei assim, meu Deus, essa pessoa criou um universo inteiro. Criou um universo, criou costumes, criou uma língua, criou uma forma de se relacionar, Uhum. uma sociedade estruturada de uma forma diferente da nossa. É tudo. Assim, é realmente óbvio que toda escrita é trabalhosa, requer tempo e tal, mas eu acho que histórias de fantasia demandam mais planejamento, né? E não só mais criatividade nesse sentido, mas assim, você tem que criar todos esses elementos, né? Então, eu acho Sim. verdade. É porque, tipo, não se trata. Muitas vezes não se trata só de, tipo, você usar referências de outros filmes ou de outros livros que já existem. Muitas vezes você tem que criar o seu próprio universo. E criar um universo pra uma história não é uma coisa fácil. Não é uma coisa assim que você faz, tipo, que é uma organização como qualquer outra história. É um baita planejamento, porque fantasia inclui várias coisas. Por mais simples que o seu plot seja. Entendeu? Tipo, organização de fanfic de fantasia, eu particularmente acho que é o que é mais, assim, complicado. E de investigação também. Investigação e fantasia são as coisas, assim, que eu imagino, meu Deus, pra organizar isso aqui deve ser o terror. Terror, assim, porque é complicado, né? Eu gostava mais de ler, não tenho lido tanto, eu gostava muito de ler. E eu acho muito difícil você criar essa atmosfera de suspense. Pra mim é um negócio que é difícil. Mais até do que o planejamento, você conseguir, com a sua escrita, criar uma atmosfera de que as pessoas fiquem se perguntando, meu Deus, o que aconteceu, né? E criar tensão também. Então isso é muito legal, eu admiro muito quem consegue fazer. É sobre. Como você lida com os comentários ofensivos que suas fanfics recebem? Olha, eu acho que durante todo esse período talvez eu tenha tido sorte, mas não me lembro de muitos comentários ofensivos, não. Acho que os comentários mais ofensivos que eu já tive foram cobranças de atualização, assim, eu diria um pouco rudes, né? Mas, tirando isso, óbvio que na hora a gente fica um pouco chateada, sim, mas eu procuro... Cobrança de atualização, ela é boa até certo ponto, depois se torna ridículo. Desculpa a palavra, mas se torna ridículo. Verdade. Acho que, assim, o leitor tem o direito de cobrar, até porque eu comecei a história, né? Tá ali em aberto, eu não concluí, então eu deixei o leitor com a expectativa dele, né? A ser atendida, de que a história vai ser concluída. Eles não estão errados. Mas eu acho que existem formas e formas de você falar a mesma coisa, sim. né? Então, por isso, né? Eu acho que é desnecessário você ser rude. E posso falar a verdade, geralmente eu nem respondo. Quando o comentário é muito grosseiro, assim, eu nem respondo. Tá. Eu fico um pouco. Provavelmente vou ficar um pouco abalada na hora e tal, e vou ignorar. Até porque. Muitas vezes a melhor forma de rebater um comentário de ódio é não respondendo. Sim, até porque, óbvio, né? Existem situações. Nesse caso do comentário, da cobrança, porque não tem nem que falar o quê. Eu falo assim, ai, me desculpa por não ter atualizado. Entendeu? Não tem nem muito o que dizer. Até às vezes eu escrevo isso, ai, desculpa e tal, né? Quando tiver atualização eu te aviso. É uma coisa assim. Mas eu procuro não dar muita atenção e não deixar isso ficar reverberando muito, sabe? Porque eu acho que as coisas, óbvio que em abstrato as coisas, elas são ou boas e são ruins, ou são graves e são um pouco graves, mas as coisas também, elas têm um pouco do valor que a gente dá pra elas. Às vezes uma coisa que não foi nem tão ruim, se a gente ficar insistindo naquilo, ela se torna pra gente, enfim, um pesadelo, uma chateação absurda. Então, assim, eu procuro não dar tanto valor. Realmente. E eu não sei, mas eu não sou uma pessoa de guardar muita mágoa, não. No geral. Então, se a pessoa fez um comentário ruim e tal, às vezes vai até ler uma outra história e fazer comentários aleatórios. E eu não vou. Vida Eu que vou ficar segue, né? recepcionando, né? Vida que segue. E aí, que bom que você tá lendo outra história. Tô feliz por isso. Muito bom.
Porque É isso. tem comentários assim que você, às vezes você olha assim, você lê e você fica. Não, velho, não, a pessoa não comentou isso, velho. Não é possível que essa pessoa não tem senso. Tem comentário que às vezes deixa a pessoa sem palavras, velho. É triste demais. É triste. Às vezes eu olho assim, eu fico com pena da pessoa, eu fico. Mano, se ame. Não é possível que você comentou isso. Falta às vezes um pouco de noção, né? E a gente também tem que entender em outros 500 sobre o Wattpad que ele é uma plataforma aberta e não tem nada que diga que você tem que ter, sei lá, determinada idade. Enfim, tese as obras têm em faixa etária e recomendação de idade, né? Em tese. Não que as pessoas sigam isso, as pessoas não seguem isso, né? A gente já vê isso. Só que então você está lidando com um público muito amplo, que você não conhece, né? Então, às vezes, isso vai acontecer, fatalmente isso vai acontecer. Às vezes alguém não vai entender o que você escreveu, alguém não vai gostar do que você escreveu. Então, eu acho que também é natural pela ideia da plataforma aberta. Que também que eu acho um ato de coragem, eu nem estava pensando nisso, mas é um ato de coragem muito grande você publicar uma história para todo mundo, né? Para todo mundo que tem conta, que quiser ir lá e acessar. Isso. Então você realmente abre uma porta. Para comentários negativos e positivos. Coisa, basicamente. Mas, no geral, eu tenho experiências muito boas no Wattpad, assim, não posso reclamar. Eu tenho leitores muito carinhosos em comentários que às vezes eu fico assim, meu Deus, isso fez meu dia, que coisa incrível. Eu nem escrevi nada demais e você veio aqui. Não tem comparação. Assim, ai, que lindo. É assim, então eu tenho experiências muito boas e não posso reclamar dos leitores no geral. Eu que tenho sido uma escritora relapsa, mas os meus leitores são incríveis. Ai, gente, isso é perfeito. Agora, eu queria fazer uma pergunta que, olha, eu tô coçando aqui a língua pra fazer, era a pergunta que eu mais queria fazer. Eu queria falar tanto sobre isso. Uma das suas histórias, Winnie, sendo mais direto, amor da minha vida, aquela história tem o meu coração, tendo Yoongi e Asuran como protagonistas, é uma história que, se a gente lê, a gente percebe como ela aborda as coisas de uma forma diferente da maioria das fanfics. Pelo menos eu percebi isso, e pelo menos no desabafo que eu fiz com minha amiga e eu descobri que ela também lia, ela fez o mesmo comentário. A gente dá de cara com o amor escondido, sentimentos que muitas vezes são reprimidos, a guerra da mídia contra os artistas de tornar ações simples deles, tipo, transformar em escândalos como se fossem coisas absurdas, as dificuldades de ser um compositor e ter metas pra cumprir, tudo isso. Tudo na história é abordado de uma forma muito profunda. E se de fato você, você lê assim, se entregando mesmo, é como se você sentisse a angústia dos personagens só pela maneira detalhada, intensiva e transparente que os pensamentos são abordados. Eu lendo aquela história, eu senti o meu coração acelerar, meu coração palpitava, velho. Eu ficava assim, meu Deus do céu, como que isso tá acontecendo? Então, assim, como que veio, assim, a ideia de escrever Winnie? Você se lembra exatamente o que te inspirou a dar vida a uma história assim tão real como Winnie, ou você não se lembra muito? Como é? Gente, eu tô aqui, boba. se tivesse uma câmera, vocês veriam o meu sorriso, assim. Eu fiquei muito boba com seus comentários. Enfim, obrigada. Muito feliz que a história tenha te feito. Aquela história é perfeita, tem meu coração. Sério, ela é uma das minhas preferidas. Ai, obrigada. Sobre a inspiração pra essa história, foi na época que eu tava começando a escutar mais, entrar mais pra fora do K-pop, assim, sair um pouco do K-pop e escutar música coreana. Principalmente R&B, assim, que é uma coisa que eu, inclusive, escuto em R&B coreano, tem muita coisa boa, muito artista incrível. E aí eu encontrei essa música, né, que tinha sido lançada há, sei lá, coisa de 1 ano. E eu ouvi a música, curti, e vi uma entrevista curtinha da Shiron falando do Yoongi. Ela falava que ele tinha sido um amigo muito importante para ela, na época que eles escreveram a música, e que eles sempre trocavam ideia sobre composição e tal.
E eu achei muito legal a entrevista, não assim, romantizando o chip e tal, querendo impor, dizendo que eles namoraram nem nada, obviamente. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas eu achei muito legal porque mostrou uma característica humana, né? Dos idols. A gente tem amigos, Sim. a gente conversa com nossos amigos, a gente troca ideias sobre música. E é isso, a gente vive como vocês vivem, então tá tudo bem. E ela falou isso com tanta naturalidade, sabe? E eu achei isso legal, fui procurar mais sobre ela e acabei também encontrando outras coisas sobre meio que a amizade e tal dos dois. E eu descobri sobre o barraco, né, que deu, né? Foi quase, eu diria quase um barraco, né? Que a Big Hit nunca faz anúncio de que o casal, de que eles não estão namorando nem nada. A Big Hit não é disso. Foca bastante na vida profissional deles, que tá Sim. certíssimo. E aí, essa foi uma das únicas vezes que eles disseram categoricamente que não tem nada, que eles são só amigos, Yoongi e Shura nunca namoraram, é isso. E aí, Sim, gente, o surto, eu lembrei só. Agora você falando, eu lembrei daquele surto também que teve recentemente do Tae, que vazou umas fotos dele no museu com a menina, que ela era não sei o que lá, do presidente, sei lá, uma coisa assim muito importante. Ninguém tava sabendo ainda, e do nada todo mundo só ficou sabendo, porque a Big Hit veio a público e falou: eles não estão namorando, eles são só amigos. E aí todo mundo ficou tipo: gente, como assim? Nem eu sabia. Big Hit, o que é que você tá me aprontando? Big Hit eu não sei como é que a Big Hit é, mas aí eu fiquei muito curiosa, né? Porque assim, é o tal de onde tem fumaça dentro de fogo, né? Assim, por que você viria a público pra se manifestar sobre uma coisa que é irrelevante? Aí foi o que eu pensei, isso foi na minha cabeça e tal. E aí eu ficava muito, gente, olha essa. Aí eu li a letra da música, olha essa música. Eu falei, eu já ficava imaginando umas coisas assim, a fanfiqueira, né? A fanfiqueira é complicado, né? Na cabeça sei da como é. fanfiqueira, o negócio voa. Eu ficava, gente, imagina só eles escrevendo essa música juntos. Porque a composição da música, a produção é do Yoongi e a composição da música é dos dois, se eu não me engano. Eu não sei, eu até cheguei a pesquisar isso. E eu pensei, gente, imagina eles no estúdio bebendo um vinho e escrevendo a música, que delícia. E aí foi essa ideia inicial. Maravilhoso. E, enfim, foi desenhada para eu abordar as coisas que eu acho que são importantes, né? Até porque você não pode falar de relacionamento entre pessoas famosas e não falar de pressão e tal. Não dá pra gente colocar eles numa redoma de vidro, numa bolha e achar que eles vão conseguir se blindar de tudo isso, do universo que tá lá fora. Então é isso. Foi uma história que veio tão naturalmente, eu escrevi ela tão comparada com as outras, né? Tão rapidinho. E a primeira vez que eu escrevi em terceira pessoa, isso é uma coisa interessante pra mim, porque eu gosto de escrever em primeira pessoa. Essa foi a única história que eu escrevi em terceira pessoa. Eu ficava com muito medo das pessoas não estarem sentindo o que os personagens estão sentindo. Porque eu queria mostrar os dois. Não, pode acreditar que o que eu mais senti foi o que os personagens estavam vivendo. Nossa, era uma frustração, era umas vontades de dar uns gritos. Nossa. Que bom, aliás, não que bom que foi uma frustração, mas que bom que despertou alguma coisa. Não, ó, tipo, eu lembro que eu fui ler essa história, assim, ela tava foi um dia que eu tava saindo caçando histórias pra ler. Que tem vezes assim que eu falo, tipo, sei lá, minha biblioteca tá com 300 e poucas histórias, mas aí eu falo assim, acho que eu estou precisando de histórias pra ler. Tem 300 na minha biblioteca. Aí eu pego, separo um dia assim e vou pesquisar histórias. E aí eu encontrei a sua, que era o Winnie. E aí eu li a sinopse e eu falei, cara, primeiro eu me impressionei com a capa, o que me atraiu foi a capa, que eu achei bonitinha. Aí depois que eu me atraí pela capa, eu peguei e fui ler a sinopse. E eu fiquei, gente, que interessante. Aí eu peguei, parei assim, de separar depois que eu tinha botado um monte de gente na minha biblioteca de história. Eu não sei porquê, eu fiquei o dia inteiro pensando nessa fanfic. Eu fiquei pensando um dia assim, meu Deus, eu preciso ler aquela história, eu preciso ler. E tipo, sei lá, eu li a sinopse e eu me interessei, mas não foi a ponto de eu ficar assim, uau. Eu só fiquei uau quando eu li, né? Aí, tipo, eu peguei e falei, quer saber? A história não é muito longa, eu vou sentar aqui e vou ler. Vou terminar essa história hoje. Mano, quando eu comecei a ler essa história, cara, meu Deus, tá de brincadeira comigo, velho. Eu li assim, eu lia tão devagar, porque eu ficava com medo de acabar. A história é tão curta, eu ficava assim, não vou ler esse próximo capítulo hoje, vou ler amanhã, porque a história já tá acabando.
E isso aqui tá concluído, velho. Não, 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 não. Nossa, a história é tão curtinha, mas eu demorei tanto, porque ficava torcendo pra não terminar. Era tão bom, nossa. E eu fico às vezes com vontade de ler de novo quando eu lembro da história, porque é tão perfeito, sabe? A forma. Eu amo histórias reais, sabe? Que, tipo assim, que abordam as coisas de uma forma de como realmente acontece na vida real. Não é aquelas coisas de tipo, os personagens viveram felizes para sempre. Isso aqui não existe feliz para sempre, gente. Que mundo é esse? Pelo amor de Deus, o mundo não é perfeito, não. As pessoas muito menos. Então, tipo assim, quando eu vejo uma história assim, real, que mostra as coisas como realmente acontecem na vida, eu fiquei, meu Deus do céu, isso aqui é tudo que eu tava precisando. Então, tipo, um dos motivos que eu mais gosto de Winnie é isso, cara. E pelo que você tá falando aqui, eu tô arrepiando. Eu tô tipo, meu Deus do céu, ela pensou do mesmo jeito que eu. Eu achei que ninguém ia ler essa história, gente. É sério, eu juro pra você, eu achei que ninguém fosse ler essa história. Por quê? Dois motivos. Não tô falando também que é a história com um milhão de leituras nem nada. Não, que não é uma história. Mas assim, das minhas histórias, eu acho que é a história que tem mais. Proporcionalmente, talvez tenha mais. Na verdade, tem uma história com o Namjoon que chama-se 12 Horas, que é baseada no discurso dele no show aqui no Brasil, que eu não sei porquê, mas a história. Proporcionalmente, eu acho que ela tem mais voto que Wine. É uma loucura, não sei porquê. Mas o negócio de Wine é que eu comecei a escrever essa história na época que eu. Durante esse atos longo, né? Que eu parei de escrever a história, parei de escrever com One Direction e comecei a escrever, desde que eu comecei a escrever com BTS. Então foi a primeira história que eu publiquei depois de muito tempo. Então assim, eu já tinha um perfil, já tinha um número considerável de seguidores, mas meus seguidores tinham mudado, ou tinham apagado a conta, ou enfim, então assim, é um risco. E o segundo risco que eu considero maior, sem querer, né, ser polêmica aqui, é muito raro encontrar a história no Notepad de chip que não sejam dentro do grupo do BTS, né? Sim, então, é verdade. Sei lá quantas histórias tem do Yoongi com a Shura, sei lá, 3 no Notepad? Não tem muita história. Então, assim, e ainda mais em português, né? Então, eu achei que a história não fosse vingar mesmo, que as pessoas não fossem ler, porque essas razões principais, né? Enfim, mas aparentemente deu tudo certo. Deu tudo certo, deu tudo muito certo. E eu gostei muito do resultado, assim, fico feliz. É um projeto acabado, né? Tem início, meio e fim. Eu terminei a história, que é importante pra mim também. Que é difícil, que eu tenho uma dificuldade com isso. Mas eu consegui terminar essa história. E apesar de curta, tem muita gente que pede segunda temporada, capítulo extra, sei lá o quê. Eu acho que a história tá bem fechada, assim. Eu não acho. Eu até gostaria de dar um presente pros leitores de Wine e tal, mas eu acho que a história tá bem fechada. Ela tem isso é tipo aquela coisa, tipo, tá tão bom que se melhorar estraga. Não exagera também, né? Mas obrigada. Eu achei. Nossa, eu achei. Eu não tenho nem palavras mais pra dizer. Porque se eu abrir a boca, eu só vou ficar dizendo aquela história é perfeita, aquela história é perfeita, aquela história é perfeita, em todos os sentidos, em todos os ângulos, de todas as formas. Meu Deus, era pra eu ter falado com a Gabi. Eu contei pra ela que eu ia entrevistar você, né? A Gabi é a mesma menina que eu surtei com ela, porque eu descobri que ela também lia essa história. Aí eu vou ter falado com ela, falar, Gabi, faz uma textão aí que eu vou ler pra Maria. Do quando que essa história é perfeita, pra ela ter entendimento do que eu tô falando. Muito obrigada, Gabi. Um beijo pra Gabi. Ela vai surtar depois no WhatsApp. Meu Deus, eu já tô caçando aqui as perguntas dos seus seguidores. Meu Deus. Gostei que a entrevista já começou com polêmica, né? Assim, aí, por que o BTS Collab está parado? Por que você vai entrar em atos? Eu gostei que a entrevista já começou com polêmica. Gente, já começa assim com polêmica, um foguinhozinho bem levinho, super sutil e afins. Foguinho. Nossa. Tá ótimo isso, gente. Agora que eu tô pra prestar atenção nas perguntas dos seus leitores. Gente, eles pegaram uma pergunta, um tweet, e eles colocaram várias perguntas. Gente! Meu Deus! Tá. Vamos resolver esse tempo aqui agora pra eu ler as perguntas dos seus seguidores. Lula, você vai querer fazer mais alguma pergunta? Não, obrigada. Tá bom.
Deixa eu ver aqui. Vamos começar com o comentário da Mila. Olha, gente, Mila. Querida Oh, Mila. meu Deus. Meu nome. Ela perguntou: além dos meninos e das suas músicas, o cotidiano te inspira a escrever? Dos problemas até as pequenas coisas do dia a dia. E depois ela colocou qual dica você daria pra quem quer começar a escrever. Não precisa ser necessariamente fanfic. Primeira pergunta, acho que a gente já respondeu, né? Eu falei exatamente sobre isso. Eu gosto muito de escrever sobre cotidiano, então o cotidiano é a minha maior fonte de inspiração. Mas além disso, eu não só a música dos meninos, mas música no geral, assim. Eu escuto uma música e eu tenho vontade de viver dentro daquela música. E aí a história é quase uma Nossa, que lindo. extensão daquele sentimento. Tipo, eu quero passar nessa história o mesmo sentimento dessa música. Não necessariamente uma songfic, não, mas assim, essa do sentimento. E Sim. eu também tenho uns insights, sabe? Não sei, às vezes tem uma frase que fica na minha cabeça batendo, assim, uma frase. Aí dessa frase sai uma história inteira que eu nem imaginava que, enfim, que seria aquilo, mas que saiu de uma frase. Tem esses insights, assim. Por isso que eu, às vezes, sou uma escritora um pouco caótica, né? Não necessariamente. Às vezes eu tô tão empolgada que eu publico um negócio que não tem nenhum planejamento. E aí vamos dar dicas para os novos escritores. Primeira coisa que eu acho que é importante é escrever. Eu acho que você tem que começar escrevendo, independente do seu resultado, enfim, do resultado daquilo. Eu acho que o importante é o processo. Eu sempre escrever um pouquinho e não apagar o que você escreve, sabe? Nunca apague. E tem muita gente que escreve um negócio e pega, deleta, nossa, ficou horrível. Nunca apague, sempre reescreva. Meu Deus, eu no começo. É isso, sempre tá ali atento, relendo as coisas que você escreve. Eu acho importante. E tem que ter aquilo que a gente falou sobre publicar. Acho que publicar já é um outro passo. Mas não tenham medo de publicar as histórias. Eu acho que sempre tem um leitor para um escritor, né? Como a gente falou, a plataforma é aberta, então você sempre vai encontrar outras pessoas que tem alguma coisa pela sua escrita, que tem empatia pelo que você escreve, que gostam do seu jeito. Então, não tenham medo de publicar e façam uma coisa que eu não faço. Se vocês começam a publicar, façam planejamento. Planejamento é importante. É inegável ter uma boa organização. Olha aí, gente, peguem a dica de Façam ouro. planejamento. Aprendam com os meus erros. É importante que não só eu aprenda, todo mundo pode aprender também com os meus erros. E eu acho que é isso. Pra começar a escrever, eu acho que você tem que sentar e escrever. Qualquer coisa, escreva qualquer coisa. É muito básico, né? Mas É uma assim, ótima dica. Perfeito. geralmente a gente tende a achar que pra escrever a gente precisa ter uma ideia muito genial. E, nossa, que ideia incrível, a história vai ser maravilhosa e tal, ou que seja uma poesia, tem que começar com uma rima incrível, um insight. Não. Tenta escreve qualquer coisa, tá com vontade de escrever, bota uma musiquinha e deixa a inspiração rolar e também não rolar e escrever coisas que você não gosta. Deixa acontecer naturalmente. Exatamente. Se a escrita fosse um pagode... Seria assim. Exatamente, seria assim. Seria esse. É sobre. Vai. Adoro. Mas é sobre, eu acho que tem que escrever. E tem que ter constância também. Eu acho que é importante escrever sempre um pouquinho. E ler. Faça tudo. Ler também é importante. Mas eu confesso que quando eu tô sendo uma boa escritora, eu tô sendo uma péssima leitora e vice-versa, assim. É muito difícil pra mim, porque a leitura... Sim, é como você querer, tipo, fazer uma coisa, produzir uma coisa sem você ter o material. Então, tipo, não tem muito como você escrever sem você gostar de ler, sem você querer ler. Porque é como se você, tipo, sugasse pra si, tipo, conhecimento. Entendeu? Mesmo que seja uma história que, tipo, que não tem nada a ver com o que você escreve, seja um universo totalmente oposto. Mas, tipo, é o que eu falei, é como você querer... É como se você quisesse produzir algo sem ter o material, se você não gostar de ler. Pra você ser um bom escritor, você tem que gostar de ler. Não tem como. Com certeza. É porque eu acho que é uma coisa... Mas
a gente gosta mais de escrever do que de ler também. Tem isso, não acho que não é nem julgo, não. Acho que são experiências diferentes. Também, mas é comum. Não. Eu acho que além de melhorar a qualidade da sua escrita, né? Ter acesso a outras escritas, outras formas de escrever, né? E autores consagrados, conhecidos, enfim. É também legal a gente se encontrar como escritor. Porque às vezes a gente acha, por exemplo, tem muito isso dessa ideia da escrita, essa escrita muito rebuscada, né? Gente que escreve, que fala, né? Escrever é difícil. Essa brincadeira de que escrever bem é escrever difícil. E não necessariamente. Você tem formas diferentes de expressar e de fazer escrita. E Sim, podem ser sempre. assim, sem nenhuma crítica, mas que também podem ser de outras formas. E lendo, você tem acesso a escrita e tipos de escritas diferentes. E aí você pensa assim, nossa, então eu talvez não seja um ET, e talvez eu possa de fato seguir para esse caminho, ou não, ou nossa, eu acho que eu quero que minha inspiração seja esse autor tal. Então, assim, eu acho importante até para a gente se encontrar na escrita, a gente ler diversos autores e diversas questões literárias, diversos países, diversos tipos de história. Eu acho importante também ser um leitor curioso, né? Por buscar histórias diferentes. Não para óbvio, não para copiar a ideia, né? Sem plágio, óbvio, mas para ser inspiração, né? Acho isso muito importante. Inclusive, escritores, não só escritores publicados, né? Inclusive escritores de histórias no Wattpad. Acho que tem muita gente que tá escrevendo coisas incríveis que a gente pode sim trazer como inspiração. Sim, o que não falta são pessoas talentosas naquela plataforma. Sério. Verdade. Meu Deus, o cachorro. O cachorro. Tudo bem, né? Aqui é um pássaro, aí é um cachorro. É sobre isso. Vamos agora pra pergunta da outra Mila. Meu Deus, tá cheio de Mila. Cheia de eu. Ela colocou, tem algumas perguntinhas. Quais autores te influenciam mais pra continuar escrevendo? Olha, meu Deus, justamente o que a gente tava falando, entrou totalmente no contexto. Vamos por uma pergunta de cada vez, porque ela colocou várias. Então tá, a primeira é quais autores te influenciam mais pra continuar escrevendo? Então, eu leio muita coisa de muitos lugares, mas eu acho que as minhas maiores inspirações atuais, assim, não sei, gente, responde um post no Instagram, seus 5 autores favoritos. Eu nem lembro o nome dos autores mais. Talvez não fossem tão favoritos assim. Mas eu tenho gostado muito de ler esse escritor japonês. É clássico, né? Traduzido em 60 idiomas, best-seller, que é o Murakami. E eu tenho me encontrado na escrita dele de alguma forma, assim. Gosto das histórias mirabolantes, da loucura e do universo. Ele consegue te abraçar com um universo completamente maluco. E é desesperador às vezes, mas é muito bom. Eu gosto muito dele. E não sei. E de língua, assim, portuguesa, né? Escritor de língua portuguesa, que eu gosto muito é o Machado de Assis. Eu gosto da. Nossa. Acho que é escritor que o pessoal toma trauma por causa do colégio, né? Uhum. Mas sem a pressão, né, da escola e tal, o diálogo que o Machado de Assis fazia, isso, sei lá, Machado de Assis é 1800 e alguma coisa, né, na época do romantismo. Ele dialogava com o leitor nessa época, né, ele conversava com o leitor. Se você tá lendo o livro dele, ele tá falando com você. Sim. E eu acho isso fantástico, né, eu admiro muito isso, sem contar é tudo, Machado de Assis, assim, você lê umas coisas, você fica aqui, eu às vezes fico boba lendo, fico pensando, nossa, isso foi escrito há tanto tempo, né? Eu acho que tem a terceira, que agora é bom que a gente vai lembrando, que é a Toni Morrison, que é uma escritora americana, uma escritora negra americana que só escreve pancada. É isso, é tipo assim, você vai ler o livro dela pra sair destruído, mas além das histórias serem muito pesadas, importantes, né, assim, livros que devem ser lidos, ela trabalha com a linguagem de uma forma muito bonita. Então, assim, eu não sei, é como se ela escrevesse, não sei, às vezes a escrita é panorâmica, ela te faz passear entre prédios e vai até chegar naquele personagem. Assim, coisas incríveis. Então, eu acho que eu deixaria essa tríade de escritores. Triunvirato. A próxima pergunta que ela colocou foi alguma pergunta.
Alguma playlist que tenha ouvido ultimamente pra escrever? Ah, boa pergunta. É uma ótima pergunta. Gente, eu sou viciada em fazer playlists. Eu descobri esses dias que eu tenho mais de 140 playlists. Eita, meu Deus, achei um Então, erro da assim, vida. é desse nível. A última playlist que eu criei, tava usando pra escrever o epílogo de Café com o Sugar, é uma playlist chamada Duetos, né? E aí só tem duetos. Então, músicas românticas e duetos. E eu tenho usado essa playlist pra escrever. A próxima pergunta É que ela isso. colocou foi: qual o processo antes de desenvolver a história que você costuma ter pra se preparar melhor? Então, eu deveria fazer planejamento, mas eu não faço. Então, assim, essa pergunta fica como um plano para o futuro, fazer planejamentos das histórias. Mas, geralmente, eu escrevo devido em quantidade de capítulos que eu acho que a história vai ter, o nome dos personagens, características principais, traços de personalidades importantes e acontecimentos para o futuro, assim. Aí eu tento já encaixar nos capítulos. Às vezes eu faço isso. É como um planejamento básico. Sim. É incrível até que você não faça planejamento, porque eu jurava que você fazia, porque suas histórias são perfeitas. Então, tipo assim, isso me deu um tapa na cara agora, porque eu acredito muito naquela teoria de pra você fazer uma boa história, você tem que se organizar bem. Não que eu não acredite também que, tipo, que dê pra escrever história sem organização. Eu já escrevi histórias sem organização e deram certo. Mas, tipo assim, eu sou dessa pessoa chata que acredita que com organização a história fica melhor. Mas agora isso foi um tapa na minha cara. Você veio aqui onde eu estou e você deu um tapa na minha cara. Porque, tipo, as suas histórias são incríveis. Tipo, perfeitas demais e você não faz nenhum tipo de Mas, assim, planejamento. E isso é incrível, eu não sei como você consegue. não. Eu acho, na verdade, que eu dei sorte, porque o Alien tem 10 capítulos. Mas eu não acredito que histórias longas funcionem sem planejamento. Eu acho que é necessário. Tanto que eu falei que Idle Issues, essa história que tem, sei lá, 30 e poucos capítulos, a gente planejou bastante pra ela sair. Né? Então, assim, não vamos relevar a importância do planejamento. Ele precisa acontecer. Mas eu acho que também, não seria 50-50, não dá pra medir, mas a inspiração, a vontade de escrever, a vontade de fazer a história sair é muito importante pra você dar o pontapé inicial. Só que você não tiver planejamento, você não vai conseguir concluir a história, nem continuar. Então, o planejamento, ele tenta, né? Eu acho que ele tenta fazer você voltar para aquela inspiração inicial. Isso é importante também. Então, os dois são importantes. Até porque uma hora a inspiração vai sumir, você vai querer apagar a história. Então, pra não fazer isso, a gente cria um planejamento. É, exatamente. Tipo, eu acho que, pelo menos nos últimos dias, eu tenho tentado muito fazer histórias sem planejamento, porque geralmente são histórias curtas. Eu não sei porquê, mas nos últimos dias eu tô inventando uns plots de one shot, de história, sei lá, com 2 capítulos, com coisas assim. Quando são histórias muito curtas, geralmente eu sempre penso 2 vezes antes de fazer uma organização. Eu penso, se é tão curto, não vai dar, não precisa fazer. Mas, cara, nossa, sei lá, minha mente não tá acreditando ainda. Mano, você é muito perfeito, velho. Eu não sei qual é a sua mágica. Eu não sei qual é a sua mágica. Não tem mágica, na verdade, tem um monte de história incompleta. Então, assim, o planejamento é importante. Eu continuo sendo agora a nova embaixadora do planejamento. Eu era maluca de publicar 1000 histórias no Wattpad ao mesmo tempo. Agora eu sou embaixadora do planejamento. Eu mudei de time. Porque é importante o planejamento. É, sim. Passando agora pra a outra pergunta deixa eu ver se a Camila tem mais algum. Ah, tem. Ela colocou qual história, texto ou poema você se apegou mais e por essa razão está sendo mais difícil de concluir. O que eu tive mais apego e dificuldade, e por isso mais dificuldade de concluir. Eu tenho muita dificuldade de concluir essa história que eu comecei há muito tempo atrás. Que foi do One Direction, que foi a história que me deu a faminha no Wattpad. Tô brincando. Mas eu tenho dificuldade não por apego, né? Eu tenho dificuldade porque eu não acho que a história não faz mais sentido. Em vários aspectos. Acho que ela é um registro de uma fase minha de escrita que
a melhor amiga do Uhum. Rui, é uma história que eu tenho dificuldade de concluir, porque eu acho que ela não faz mais sentido. Eu acho importante estar lá porque ela é um registro de uma época da minha vida e tal. E eu sou contra aquelas. Eu sou também embaixadora de não apagar as histórias do Wattpad. É muito comum que as autoras, elas apaguem as histórias, né? Isso aí, às vezes tá lá, tá tudo bem. Aí um dia você vai abrir e procurar aquela fanfic e a autora, de repente, decidiu apagar a fanfic. Isso é muito comum e eu sou meio contra isso. Mas isso é mais Meu uma Deus, a filosofia Tatá. pessoal. Acho que as pessoas têm a liberdade de fazer o que elas acharem melhor, desde que não magoem ninguém, assim, pode vontade. Mas eu gosto de deixar lá porque se eu tenho vergonha de algumas coisas que eu escrevi ali, eu gosto de deixar como registro. Então é isso. Sobre não É importante pra ver o ter o progresso, né? progresso. Às vezes dá vergonha do progresso, mas o progresso é importante também. A gente sabe, todo mundo um dia já escreveu feio, gente. Sobre É sobre isso, isso. né? Até porque a gente nasceu nem sabendo escrever o próprio nome, né? Vocês querem o quê? A outra pergunta dela foi coisas que te inspiram a escrever. Acho que a gente também já falou, né? Acho que. É, a gente já respondeu essa. A gente respondeu. Como foi o seu primeiro contato com o mundo da escrita? Ah, eu também respondi essa, mas eu vou retomar rapidinho, né? Foi quando eu comecei a escrever, com 14 anos, as fanfics do Jonas Brothers, lá no Orkut. Uhum. No Orkut, velho. Eu Meu já tive Deus. fanfic Ai. interativa da SN, fazer aquela Nossa, interativa? HTML, nossa, era isso. Gente. Me dava um Não, trabalho não, sério. aquilo, mas qual é Eu o seu lembro que eu nunca nome? Ai, cheguei. meu Deus, era muito. Era trabalhoso demais Ai, aquilo meu ali. Mas Deus. eu já tive também. Já tive também. A última pergunta dela a gente também já respondeu e falou muito até. Ela falou, tipo, seus pais sabem ou te apoiam a escrever? Uhum. Aí a gente respondeu. É. Aí agora tem a pergunta da Rei Ila. Eu não sei se é Ila ou é. Não, é Ila. É, Rei Ila. Eila. Ela colocou, queria saber um pouquinho sobre as suas inspirações. Meu Deus, essa entrevista está cheia de inspirações. Espero que inspire vocês para vocês escreverem, escritores que estiverem me ouvindo. Vão escrever. Quero que me inspire a escrever também. É Brincadeira. sobre, Mas é é verdade. sobre. Estamos Eu com tô num pico de expectativa. criatividade aqui nos últimos dias que, meu Deus, falar sobre inspiração já me dá uns frios na barriga. Ela perguntou, quando você, no caso, acho que era aqui, quando você vai escrever, você tem algum ritualzinho que faça, tipo pôr música, ou tomar chá ou café? Depende do momento, mas eu tenho uma mania que é engraçada até, que eu não gosto de sentir que eu tô com a boca suja quando eu vou escrever. Isso aí é quase uma mania, né? Aí eu gosto de escovar os dentes. Como assim? Como assim? Tipo, com a boca suja? Eu não sei explicar, eu gosto de escovar os dentes antes de escrever. Escovar os dentes, pegar um copo d'água e tal, sentar, botar uma musiquinha e também passar um hidratante nas mãos. Então fica Gente, seca. que chique. Nossa, Cheio de sobre mania, isso. né? Agora falando Tipo, alto, vou parece escrever. bem Peraí, maluca, deixa eu só né? escovar o Cheia de dente toque. primeiro. Mas assim, óbvio que isso é quando eu planejo o momento da escrita. Aí eu também pego um chá, né? Mas quando eu tô, sei lá, num momento de inspiração muito absurdo, às vezes, sei lá, só sento e escrevo. É, tem Quando eu vezes me que, tipo, preparo, você só senta e escreve. sento e escrevo e é isso aí. Às vezes, sei lá, às vezes também eu gosto de beber um vinhozinho. Eu adoro vinho. Ai, Café e gente, que vinho chique. e chá. Gosto dos três, bastante. Mas assim, o negócio o vinho é gostoso pra dar uma relaxada, mas nada para além disso, assim, só um pouquinho. Criança saber bom depois dos 18 anos, aquelas falando de. Eu ia falar isso Tem que agora. ter um disclaimer, né? É importante. Não falar que eu tô Exatamente. incentivando Tipo, autoras menores de idade pegar vinho pra escrever, não. Não faço isso. daqui a pouco aí vai dizer lá no Twitter. Foi a Maria Clara que disse, eu queria fazer que nem ela. Gente, os pais vão me matar. Meu Deus. A outra pergunta dela foi: você tem alguma história ali das tuas que é o teu xodó? Que tu goste mais? Eu já falei daquela. Do After the Nan Life John. is Gone, mas vou falar de uma outra que eu gosto muito. Ele chama Sol.
Não é exatamente uma Ai, história, né? É tipo uma Sol, meu coletânea de Deus. textos com inspirações variadas, assim, mas eu usei a figura do Rousseau como uma metáfora para o sol. Só que sol é várias coisas também, né? Sol é várias coisas, sol são várias pessoas, sol também sou eu, são vocês. Então é uma obra que eu me senti muito livre e foi uma válvula de escape durante o ano de 2019. Durante principalmente o ano de 2019 e também durante a pandemia. Então é uma obra que é muito importante para mim. Ai, Gosto muito de sol. Acho que então fofo. seria o meu xodózinho. O seu gênero preferido de ler e escrever? A gente já falou sobre isso? Não. Ou sim? Eu acho que já. Acho que é histórias sobre o cotidiano, com bem existencialistas. É isso que eu gosto. E linguagem poética também eu gosto bastante de ler, assim, obras que tem mais uma pegada mais poética, Uhum. em geral. Sim. A última pergunta que ela colocou foi: e qual das tuas histórias te deu mais trabalho? Lá do Collabs, a que me deu mais trabalho, né? É aquela que eu falei sobre da Idol Issues. E da minha, do perfil pessoal, que me deu mais trabalho foi Café com Sugar, porque eu escolhi um tipo de cronologia, e quando vocês lerem vocês vão entender, que é uma cronologia meio que reversa, tipo, o tempo vai, o tempo volta, então tá sempre indo e voltando. Então, escrever isso fora da ordem cronológica é Sim. difícil e fazer com que isso faça sentido no final é ainda mais difícil. Então, e sem o efeito borboleta, né? Porque eu não, como escritora tá publicado, em tese eu não deveria, não faço, né? Não posso ficar indo lá alterar o que aconteceu no passado para encaixar com o futuro, né? Então, é um pouco complicado. Mas eu gosto bastante. Sim. Das duas, assim. É uma experiência diferente que dá no trabalho. Ai, que legal. Eu queria fazer uma última pergunta sobre as suas duas primeiras histórias que pelo menos estão postadas no Wattpad, né? Como você falou que você começou a escrever com... Meu Deus, esqueci o nome. Como era o nome do fandom, meu Deus? O nome do cara? Direction? Eu esqueci. Não, antes dele, que você falou que você escrevia. Antes, Jonas Brothers. Isso, é. Você, tipo, as duas histórias que você tem no Wattpad, as duas primeiras. A primeira é do Zayn, do One Direction, e depois tem uma do Jimin. Então, se você falou que você começou com Jonas Brothers, obviamente, essas duas histórias não são as primeiras histórias que você escreveu. Eu ia perguntar pra você como foi, tipo assim, sua primeira experiência escrevendo uma fanfic pela primeira vez. E eu ia perguntar sobre essas duas histórias. Só que, como você falou que você começou com Jonas Brothers, pode responder sendo nesse universo mesmo. Tipo, como foi assim pra você quando você começou a escrever? Tipo assim, que caiu a ficha assim, que você ficou tipo, meu Deus, eu tô escrevendo uma fanfic e tem pessoas me lendo. Meu Deus, como foi? Então, foi bem chocante, até porque eu era bem novinha. E o que aconteceu na época do Orkut? Eu li histórias numa comunidade, sei lá, de web novelas, enfim, nossa, web novelas, meu Deus do céu, quem é mais velho aqui vai ter vai ter um ataque. Mas enfim, eu lia histórias nas comunidades e comecei a ter vontade de escrever as minhas. O que aconteceu, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas umas meninas da comunidade falaram pra gente criar uma nossa. Comecei a postar a minha história nessa comunidade, e aí, não lembro, deu um problema, elas falaram, cria uma sua. Eu criei, comecei a postar a história. E eu ficava impressionada com uma coisa que eu não deixo de impressionar até hoje, com os comentários dos leitores, sabe? Não tem, não sei se deve ter talvez, mas assim, eu acho que não tem leitor mais fiel do que leitor de fanfic. E entusiasmado também, assim, a galera que lê tá sempre ali em cima de você, comentando nas passagens, surtando, e é tão gostoso, sabe? Tão gostoso ver isso. E eu comecei a ver isso lá atrás, enfim, quando comecei a postar com os Jonas, e fiz muita amizade também. Assim, foi muito legal, tanto que eu, né, até hoje continuo nessa, né?
Não só por isso, mas eu acho incrível porque, por exemplo, muitos escritores publicados, famosos, não fazem ideia do que os leitores deles pensam sobre os livros, né? Eles vão saber se alguém publicar uma resenha Sim. famosa, isso aqui, se alguém mandar, sei lá, às vezes um e-mail, uma carta. Mas, assim, a gente que publica em plataforma, eu não era tão consciente disso, mas desde o início a gente tem o suporte do leitor e tem um feedback quase que instantâneo, sabe? A gente publica um capítulo, tem uma pessoa ali, né, se der tudo certo, né? Vai ter alguém ali comentando e, sabe, você vai receber um feedback daquilo e você tem uma interação com os leitores que poucos autores publicados têm. Sabe, saber que tem gente ali lendo o que a pessoa achou dessa passagem, isso e aquilo. Não. E ainda tem os comentários, né? Uhum. E eu acho isso incrível, assim, gosto muito disso, acho que essa interação, eu gosto de escrever pela escrita, mas essa interação pra mim é um bônus maravilhoso, acho que também é uma das coisas que me faz continuar. Continuo encantada por esse sentimento desde o início, assim, desde a primeira vez que eu publiquei, tinha uma piada que uma menina queria ia me colocar em cima do post, só ia deixar eu descer quando eu terminar de escrever a história. Eita! Tinha uns negócios assim Meu loucos, Deus. umas coisas que eu fui só dormir, vocês encheram o fórum de 200 comentários e estão batendo papo até as 4 da manhã falando da minha história, vocês são doidas. E era tipo assim, umas coisas que eu ficava, meu Deus, por quê? E, enfim, eu acho incrível isso até hoje. De como a gente é capaz mesmo de tocar as pessoas e vice-versa, né? Assim como eu leio muitas coisas que me tocam, que eu quero mostrar lá pra todo mundo, comentar. Uhum. Geralmente, tipo, eu acho que esse Eu amo privilégio que a gente tem de, tipo, de escrever e saber qual a opinião do leitor, tipo, isso agora que você falou, cara, tipo, instalou uma coisa na minha cabeça que eu nunca tinha pensado também, sabe? Nesse privilégio que a gente tem. Porque, tipo, se eu publicar um livro, eu só vou saber do feedback dos meus leitores, sei lá, se eles comentarem nas redes sociais deles e eu vou lá e vejo. Mas eu vou ver uma coisa resumida, eu vou ver, tipo, uma crítica, sei lá, de 4 linhas. Tipo, ai, gente, amei esse livro, leiam. Mas, tipo, no Wattpad é uma coisa que, tipo, as pessoas podem comentar cada parágrafo. Pra cada parágrafo você vai vendo tipo, como que o leitor tá se sentindo com aquilo. Tipo, se ele tá gostando, se ele não tá gostando, se ele achou a cena estranha, se ele achou a cena exagerada, se ele achou a cena perfeita. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto. É um pensamento bem perfeito. É um negócio que é incrível, né? Assim, ter essa oportunidade. Óbvio que, assim, acho que quantidade de comentários, votos também não significa qualidade da história. Óbvio que são coisas totalmente diferentes, mas só de poder ter, né? Você poder ter acesso ao que seus leitores estão pensando. E isso, assim, te faz crescer de uma forma, sabe? Porque às vezes a pessoa vê um negócio na sua escrita que nem você tinha visto, um detalhe na história, que você... Juro, já leitoras comentaram coisas na história que eu falei, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Porém, isso é genial. Acho que devo inserir isso na história. Então, assim, coisas assim, sabe? Interfere muito. O leitor também tá participando do seu processo. Isso é muito bom, assim, acho que pro escritor, pra crescer. E nem todos... Acho que é importante a gente a gente tentar ter cuidado, né? Com o efeito do nosso comentário no escritor, né? Porque, óbvio que isso vai impactar a autoestima dele. Falando horrores, né? Eu, no caso, tô falando assim, tá absurdo. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Relaxa, eu tô amando esse papo. Sem falar nada. Lola, desculpa por isso. O quê? Estamos falando demais, gente. Tô com pena de quem vai... Ninguém vai conseguir chegar até o final desse negócio. Chega sim. Olha, Clara, eu sinceramente, eu ainda não tô nem acreditando que eu tô entrevistando você. Até ontem eu tava lendo a sua história. Tipo assim, tá sendo uma honra pra mim entrevistar você, sério, de verdade, assim. Eu ainda tô um pouco sem acreditar. E eu tô muito feliz por isso tá acontecendo. De verdade. Ai, tô muito feliz também. Sabe por quê que eu tô feliz? Porque, assim, né? É sempre legal a gente ser reconhecida. Mas não só por isso, porque eu tava numa fase mesmo de querendo voltar, assim, a escrever, né? Com vontade. E aí, quando vocês me chamaram, eu pensei assim, nossa, eu acho que isso deve ser um sinal. É um sinal, Clara, é um sinal. Deve ser um sinal que eu deva
que eu devo olhar de novo para minhas histórias. Eu pensei assim, sério. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui Imagina que tem que agradecer a com gente, vocês. nossa. Tipo, eu Então, fiquei tão borocochosinha quando eu li aquele aviso seu que eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que se eu convidar ela pra entrevista, ela não vai querer. Meu Deus. Nossa, aí o que que eu faço? Eu falei, não, a gente já tem, né? Vamos só ver, né? A gente vê e aí depois a gente lida com o não. Mas, cara, não. Mesmo que, tipo assim, que você esteja com, né, com esses problemas que você falou, principalmente da pandemia, que você teve tempo de sobra pra escrever, só que depois as coisas começaram a sugar e tal. Muitas vezes, nem sempre a gente vai ter tempo, sabe? Tipo, de escrever sempre, de sentar e passar um dia inteiro escrevendo e tudo mais. Tipo, às vezes a gente se frustra mesmo, porque a gente pensa, nossa, mas há muito tempo atrás eu consegui escrever melhor do que eu escrevo hoje. Parece que ao invés de progredir, eu tô regredindo. Mas, tipo, a gente sempre tá mudando pra melhor. Nunca pra pior. Principalmente em coisas assim que, tipo, que envolvem crescimento contínuo, sabe? Tipo, um trabalho contínuo ali, uma coisa que vai de cada dia. Então, assim, sabe? Continue pelo que você... Tipo, você sabe porque você começou, sabe? Tipo, você sabe que você gosta e tal, você sabe do que você é capaz. Então, cara, só confia no seu potencial, só confia no seu talento e se joga, amiga. Porque seu talento é incrível. ok. Perfeito. Obrigada. Gente. É importante a gente ouvir, assim, essas coisas. Tô boba. Não sei responder, tá vendo só? Ai, meu Deus. Nossa, depois eu vou pedir a Gabi pra ela. Eu vou falar pra Gabi que você mandou um beijo pra ela, ela vai assustar. Jesus Fala da amado. Gabi, depois me fala pra eu mandar um beijo pessoalmente. Pessoalmente, né? Por mensagem. É, tá bom, Pessoalmente, eu ótimo. mando. Eu mando. Olha, Gabi, olha o que eu consegui, amiga, olha aí. Meu Deus. Primeiro, né, Maria, você quer falar mais alguma coisa assim? Antes da gente encerrar? Não, aquela não. Sim. E acho que agradecer. Agradecer por vocês terem me recebido tão bem. Assim, a gente tá aqui batendo papo. É uma entrevista, né? Mas eu sinto que a gente tá batendo papo há, sei lá, 15 minutos. Já se passaram, sei lá, Sim. uma hora? Ah, não dá nem pra... Sim, 1 hora e pouco. Então eu tô muito feliz de estar aqui. E é o que eu falei, é tão legal a gente ter esses reconhecimentos, né? Assim, que pode parecer para as outras pessoas pequeno, não sei se para vocês parece, mas pra gente é sensacional. Eu acho muito chique, eu tô sendo entrevistada. Então, às vezes a ficha cai assim, nossa. E veio em um momento que eu tava precisando de esse empurrãozinho. Óbvio que a gente tem que buscar, né, as coisas dentro da gente, são importantes. Mas assim, eu vi o feedback das pessoas, né? Parece muito esse povo de marketing, né? Que fala palavras em inglês aleatoriamente no meio da frase. Mas ouvi o retorno, vamos ali usar o quê? Ouvi o retorno de pessoas que leram você, gostam das suas palavras e tal. Isso é muito importante. Não sei, eu nunca tinha pensado nisso, mas quando eu tava escrevendo o Sol, principalmente, que é uma história de textos mais livres, né? Que era uma inspiração mais imediata, né? Eu estava no negócio, escrevia, uma amiga minha maravilhosa revisava, a Jana, ela revisava e a gente postava. A gente já tá com 1 hora e A gente pouco. já tá encerrando já também, não tem problema. É, a gente vai dar tchau. É hora de dar tchau. Mas o que eu tô dizendo é Oh, meu sobre. Deus. Ai, gente, socorro. Sobre esse impacto, né, que a escrita pode ter nos outros, eu acho isso muito legal. Acho que essa é a melhor parte de todos, né? Eu vou dizer assim, é óbvio que escrever, a sensação de escrever é muito bom, né? Acho que é. Mas ao mesmo tempo, de como a gente pode impactar as pessoas com a escrita. E a gente, às vezes, não tem noção do poder das coisas que a gente escreve. Não tô falando que eu tenho, que minhas palavras são maravilhosas, incríveis. Não, pelo contrário. Eu acho que, na verdade, eu sou uma escritora bem mediana. E, enfim, tô aí pra melhorar, né? Todo dia aprendendo uma coisinha nova, escrevendo mais. Mas, mesmo assim, né? Sempre vai ter um leitor para um escritor. E você sempre vai atingir alguém em algum lugar. E poder ter consciência disso e saber disso é, tipo, incrível. Então é isso. Acho que eu encerro falando sobre isso.
E sobre essa troca, né? Que não só nos comentários, mas aqui também, né? É porque eu sou escritora do Wattpad que a gente tá aqui hoje conversando. E também vai alcançar outras Sim. pessoas. Então eu acho isso sensacional. Muito obrigada. Muito obrigada, Mila e Lola. Todo trabalho duro gera resultado. Ah. Então, tô precisando trabalhar um pouquinho mais duro, então. Escrever um pouquinho. Não, olha, você já tem bons resultados muito perfeitos, viu? Obrigada. Já servem já de inspiração para outras pessoas. Eu espero. Espero muito. Então, um beijo, meus leitores. Dizer que eu estou voltando. Aquelas. Brincadeiras à Ela parte. está voltando, Brasil! E agradecer também por todo o apoio durante esses anos. E independente das minhas inconsistências como escritora, ausência de postagem e tal, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. E eu vou ser, sabe, sempre grata por isso. Sempre grata por isso, assim. Não... E com certeza isso moldou a escritora, a pessoa que eu sou hoje. Então, acho que muito obrigada é o melhor recado de todos. Um beijo e a gente se vê em breve. Lola, você quer terminar? Você quer terminar, Lola? A Lola tá numa discussão interna com ela mesma. Alguém tem que fazer Que eu isso. não quero encerrar. Isso, garota. Não. Vai, Lola, vai. Vai, amiga, faz do jeito que você achar melhor. Não, isso já não é um encerramento muito bom, com essa frase tão emotiva, linda, amei. É um encerramento, olha. Não, mas eu não posso encerrar minha própria entrevista. Não posso, tem que ser vocês. Vai, gata, tu consegue, Lola, tu consegue. O Brasil tá com você. O Brasil tá comigo, sei. A gente acredita no seu potencial. O Brasil tá contando com você, vai fundo. Gente, como é que...